Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30, hoje, 12 de março de 2022, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Hoje traremos como assuntos a homenagem ao Dia Internacional da Mulher, tentar aqui, nesse programa de hoje, dedicar esse programa a todas as nossas mulheres, em modo especial as nossas servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Também falaremos sobre a campanha salarial, a leitura da pauta da campanha e a leitura dos itens que já foram concedidos pelo prefeito, e além de mais itens que serão discutidos na reunião marcada para a próxima semana. Também traremos algumas informações sobre os pagamentos já efetuados. Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas femininas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e os salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres às greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado no ano de 1908, no mês de maio, nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram à manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o Partido Socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909 em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma anual para a celebração dos direitos dos Dias da Mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas feministas e também obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 18, eclodiram ainda mais processos em todo o mundo, mas só em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário juliano adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90.000 operários manifestaram-se contra Cesar Nicolau II, as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente mais 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava os princípios da igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo e também, em 1975, comemorou oficialmente o Ano Nacional da Mulher, ou, no caso, o Dia Internacional da Mulher. E em 1977, vimos, então, o dia reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O 8 de março ele deve ser visto como um momento de mobilização, com a conquista dos direitos para discutir as
discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres e pedindo que retrocessos ameaçassem o que já foi alcançado em diversos países. Explica a professora Maria Célia Orlando Senlen, mestre de estudos feministas pela Universidade de Brasília e doutoranda em História Cultural pela Universidade de Campinas, Unicamp. No Brasil, as movimentações em prol do direito da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscava, assim como nos outros países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos de 1970, surgiram no país organizações que passaram a incluir na pauta discussões de igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo. E em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. Esse texto ele foi tirado, um trecho de um livro das Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, de Ana Isabel Álvares Gonzalez, que tem aí como tema, essa questão da politização e da problemática e de como surgiu, o Dia Internacional da Mulher. Então nós vimos, no decorrer desse texto, que não foi uma alternativa fácil. A vida das mulheres nunca foram fáceis, Nós vemos no decorrer do dia a dia, nas lutas já conhecidas, seja elas dentro de casa, as donas de casa que todo dia tem que acordar, fazer, seus afazeres, cuidar da casa, mas também outras problemáticas, que envolvem o universo da mulher, como a violência que muitas vezes acontece também dentro de casa, as violências que não são sentidas, não é feitas apenas com a mão, ou é feita com algum tipo de arma, ou algum tipo de violência física, mas as violências morais, tentar desmoralizar o trabalho que a mulher faz, tentar desmoralizar ela no trânsito, tentar desmoralizar ela de alguma outra forma, pelo simples fato dela ser mulher, pelo simples fato dela ser do sexo feminino. Então, é muito importante esse papel que a mulher vem desempenhando nos dias de hoje, Inclusive, nós temos, como presidenta, a Agda Maria, nossa presidenta do sindicato, uma mulher super responsável, uma mulher que tem o seu compromisso com a luta dos trabalhadores, um compromisso com a luta das servidoras, públicas municipais de Quixeramobim. Nós tivemos outras mulheres também, na presidência do sindicato, como a própria Edileia, outra mulher que também deu uma grande contribuição, e que são mulheres que são muito conhecidas no nosso município por esse papel de luta, Tanto a Agda Maria, como a nossa atual presidente, como a nossa ex-presidente também, Edileia, na qual também saúdo todas as mulheres que estão nos ouvindo e, em modo especial, as nossas servidoras. Então, esse texto a gente pôde demonstrar e ver que a luta da mulher ela não é de hoje, Muitas das coisas que as mulheres têm hoje e que certamente devem conquistar cada dia mais o seu espaço, elas não começaram de ontem, Elas são lutas antigas, de 1900, de 1800, onde a gente consegue perceber naquele momento ali essa questão do surgimento desse trabalho, principalmente depois da Revolução Industrial, essa precarização do trabalho, de modo especial o trabalho da mulher, o trabalho infantil, que também era muito difundido na época. E outro detalhe que nós podemos perceber durante o texto é a própria a contextualização e também a ligação que esses movimentos feministas tinham com a esquerda, com o movimento esquerdo, com o movimento socialista. E nós podemos perceber que grandes líderes nasceram também, grandes nomes da política, grandes nomes de mulheres
que estão aí fazendo seu grande trabalho, elas nascem desses meios, elas nascem, né, vamos dizer, esses setores que pensam que a sociedade pode ser mais justa, que lutam para que elas sejam mais justas, né? Então, nesse dia, nós também lembramos essas mulheres. Inclusive, nós temos grandes exemplos, né? A própria ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins, né, que também surgiu nesse momento, nesses movimentos. Nós temos também mulheres do sindicato, como, por exemplo, nossa presidenta da Federação dos Trabalhadores Municipais do Ceará, Enedina Soares, né, que enfrenta arduamente esse papel, sempre dá o apoio aos municípios. Lembramos aqui, inclusive, episódios muito tristes onde professoras foram recebidas violentamente, né? Foi usada a força, foi usada a guarda. A gente sabe que muitas vezes nossos prefeitos, né, homens e muitas vezes mulheres também, que era o caso ali da prefeitura de Icó, né? Que a gente viu aquela perca que existia uma lei, né, que dava ampliação para todos os professores e essa lei foi revogada. Os professores entraram de greve, inclusive teve todo um momento muito delicado lá, né? Usaram gás de pimenta, algumas servidoras e professoras foram feridas. Então a gente consegue perceber que esse evento ele já não faz muito tempo. Ele é o que? De 2018, 2017. Isso foi um evento mais ou menos dessa época. E a gente consegue perceber que a mulher ela é sempre estigmatizada, né? E aí a gente também vê as mulheres muitas vezes estando em papéis inferiores, né? Muitas vezes elas são colocadas à margem, né? Inclusive, nós temos pouquíssimos, né? Falando aqui do nosso contexto municipal, temos poucas mulheres, né, nos cargos de chefia do primeiro escalão, né? Nós temos aí o chefe de gabinete, nós temos a secretária de educação e nós temos uma ouvidora, né? E aí o restante é um grupo muito de homens, né? E aí também o nosso olhar atento desses homens tentarem também saberem respeitar, né, cada mulher. Acredito que elas, né, se devem se fazer respeitar pelo próprio trabalho que elas fazem, né, no município. Essas mulheres que eu acredito que elas têm esse lado sensível, mas que também elas sabem ter esse poder de decisão muito forte, né? E não é à toa que elas estão nos cargos que estão, certamente estão por mérito delas, né? E aí a gente também saúda as nossas ao secretariado, né? As secretárias do município, que também desempenham um papel tão importante e que certamente devem levar aí, né, a bandeira desse público feminino na hora aí de conversar com o prefeito, na hora de levantar as bandeiras. E, mais uma vez, lembrando, né, o movimento da esquerda sempre teve esse lado, né, sempre tentou e vem defendendo principalmente essas minorias. As mulheres que, é até contraditório falar, as mulheres elas ocupam espaço populacional enorme. A gente sabe que nossa população, na sua grande maioria, são mulheres. Mas que ainda, né, são marginalizadas. Isso é herdado aí de uma questão histórica, infelizmente, do nosso país. Não só do nosso país, mas do mundo ocidental, né? É tanto que nós vemos que, de modo geral, essas mulheres que estão envolvidas com a luta são mais desse mundo ocidental, mas que nós temos grandes nomes também na cultura oriental, né? A própria Malala, que aprendeu a ler, né? Muito tarde, foi para a escola muito tarde e conseguiu aí, né? Acabar com esse preconceito, né? Que a mulher não podia frequentar as salas de aula, não podia frequentar a escola, ela realmente era somente para afazeres de casa. E aí é com uma questão, né, questão histórica do papel dessa mulher. E no decorrer do texto a gente também pôde perceber algumas citações de coisas que foram surgindo, né? O primeiro sindicato das mulheres, a gente vê também a primeira reunião, a própria questão da ONU,
tendo essa validade do dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. E aí nós vemos também a criação da primeira delegacia da mulher, inclusive nos governos, né, de esquerda. A gente vê a criação do próprio governo da presidenta Dilma, a primeira e única mulher que nós tivemos como presidenta, que construiu, né, aquele programa que era Casa da Mulher Brasileira, que inclusive em muitos municípios aqui, aliás, Fortaleza, né, a capital, já existe esse serviço, onde aí presta toda tem toda uma rede de apoio a mulheres violentadas, mulheres que precisam de algum tipo de alento, que precisam de algum tipo de serviço, né? E aí a gente também faz esse recorte do quanto o papel, né, principalmente dessas políticas mais esquerdas, né, desses partidos de esquerda, vem trabalhando essa questão da mulher. E aí a gente lembra também nossas grandes mulheres camponesas, as mulheres que estão aí na luta do dia a dia do campo, né, por terra, nossas companheiras do movimento sem terra, as nossas companheiras do movimento sindical, como eu já falei aqui, as nossas companheiras que são professoras, que fazem seu trabalho tão bonito, né, dentro de sala de aula, que constrói o futuro desse país. Então é muito importante, né, celebrar o Dia da Mulher não só hoje, aliás, no dia 8 de março, mas também hoje, mas também amanhã, sempre dá esse papel da mulher como um papel muito importante, né, a todas. Então, um grande abraço. Essa era basicamente a mensagem, né? Mensagem que não foi aquela coisa de merecer flores, né? Que também merecem perfumes, enfim. Mas também as mulheres que merecem principalmente respeito, né? E é o que elas mais desejam e mais anseiam numa sociedade que tanto massacra a mulher, tanto vê ela como um papel menor, né? Como um papel aí muito ainda de submissão, e quando muito pelo contrário, a mulher conquistou seu papel e vem conquistando e vai conquistar muito mais. Então, um abraço bem fraterno a todas as mulheres. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto da campanha salarial de 2022, na qual nós tivemos aí 11 pontos repassados ao prefeito, né? E aí a gente até teve alguns empecilhos, né? Algumas reuniões que tinham sido agendadas e depois foram remarcadas, mas que ainda a gente conseguiu ainda sentar com o prefeito e aí apresentar as nossas 11 propostas, né? Primeiramente o reajuste de 15,26%, sendo 4,52% de 2020 e 10,74% de 2021, para os nossos aposentados, né? Servidores aposentados que ganham acima do mínimo. Lembrando que não só os aposentados, mas também os servidores ativos que ganham acima do mínimo. Reajuste de 33,23% do piso do magistério para 2022. Cumprimento de 1/3 da jornada dos professores para atividades extraclasse. Garantir a ampliação permanente dos professores efetivos de 20 para 40 horas. A reformulação do plano de cargos, carreiras e remuneração PCCR do magistério, equiparação salarial entre profissional de nível superior, piso do magistério extensivo também aos professores aposentados e pensionistas, PCCR para servidores da saúde, técnico-administrativos e autarquia, além de também um calendário oficial de pagamento para todos os servidores, indenização da licença prêmios para os profissionais do magistério, além da convocação dos restantes dos aprovados do último concurso. Então, em reunião com o chefe do executivo, há umas semanas atrás, o que a gente conseguiu já, né? O reajuste dos 15,26% para os servidores aposentados, né? A gente também falou para os servidores ativos, mas ainda não teve uma resposta. E aí nas próximas reuniões que nós teremos também falaremos sobre os 15,26% para os servidores ativos que ganham acima do salário mínimo. O reajuste também para os professores de 33,23%, né, que também já foi reajustado, mas está esperando também a lei prosseguir para a Câmara, para que seja votado e aprovado e assim poder ser cumprido esse reajuste. O cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho para atividade extraclasse foram pautas que foram deixadas para a próxima reunião. Né, o cumprimento desse texto de carga horária de planejamento, a ampliação,
além de também da reformulação dos planos de cargos e carreiras dos professores, a equiparação salarial, o piso do magistério extensivo aos professores aposentados e pensionistas, que aqui a gente sempre toca, né, na tecla da importância desses servidores que tiveram para o município e o quanto esses servidores estão perdendo ou que já perderam, né, de valores, né, de percas salariais pelo fato desse salário, né, não ser extensivo também para os nossos servidores aposentados, principalmente os professores que têm o piso, né, e que não é cumprido o piso, infelizmente. A indenização da licença prêmio, que também é uma luta antiga, e a convocação dos restantes dos servidores aprovados no último concurso. Isso foi algumas das pautas, mas que ainda é extensa, né? E que ainda a gente precisa sentar com o prefeito para vermos como é que está os outros pontos. Outra coisa que nós também trabalhamos na questão da campanha salarial é o ajuste do salário dos agentes comunitários de Neemias e os agentes comunitários de saúde, que teve um novo piso institucionalizado, né? E um novo piso que foi decretado no valor de R$ 1.750. Então, o reajuste do piso já está valendo, né? Foi publicado no Diário Oficial da União e que deve também, estamos esperando a resposta para que seja cumprido esse piso dos ACS e ACS. Também falamos dos pagamentos já efetuados no mês de fevereiro, que foram finalizados no último dia 10 de março, onde a gente teve aí alguns problemas, né, principalmente os servidores da educação, que alguns receberam, né, com esse atraso. Inclusive a gente, né, reitera aqui nosso repúdio, porque eu acredito que a folha já poderia ter sido paga anteriormente, né, então deu todo um descontrole, né, porque os servidores da educação de modo específico já estavam acostumados a receber em tal prazo e de repente se veem, né, recebendo com um atraso grande aí, né, já que geralmente era no fim do mês, foram receber somente essa semana no dia 8, né? Então, é muito importante que a prefeitura seja sensível a essas questões, né? Tente se organizar melhor. Existe pessoas, existe tempo para fazer isso. Então, nós repudiamos, né, essa questão do atraso salarial, que realmente acaba mudando toda a rotina dos servidores do município. Inclusive, como eu falei, como o próprio sindicato já apresentou, um calendário oficial de pagamento, né? Que tendo esse calendário oficial não fica uma coisa, né? A gente sabe que era de costume ser pago até o final do mês, mas que não era uma coisa oficial, não era feito nenhum compromisso. E aí acaba tendo esses atrasos como aconteceu. Então, muito importante, né? Nós temos um calendário oficial, a gente sabe que de modo geral as empresas, né, do serviço privado, o próprio estado também já tem esse calendário e o município também pode fazer esse calendário, né? Ele deve fazer esse calendário para que assegure que os servidores consigam aí equilibrar suas dívidas, equilibrar suas contas, fazerem e pagarem as suas obrigações. Então, muito importante também nós termos esse calendário de pagamento urgente. E também outra questão que foi falado, né, na questão da nossa campanha salarial, a questão da equiparação dos salários para todo o nível superior, onde a gente sabe que existem alguns servidores do ensino do nível superior que recebem menos e outros que já têm um teto maior, né, de salário. Então é muito importante que exista essa equiparação, até para não ter diferença entre os próprios servidores. Então é muito importante também nós assegurarmos que os nossos servidores estão tendo salários equiparados. E além também dessa questão dos salários equiparados, sempre falarmos da criação do nosso plano de cargos e carreiras para os servidores da saúde, para os servidores técnico-administrativos e também para a autarquia, né? Que é muito importante termos um plano de cargos e carreiras, termos realmente essa valorização como profissionais,
Sabemos que hoje, né, um profissional que tem um nível superior, que tem especialização, não tem um ganho real no seu salário, então ele tem todo um investimento, né? Seja um investimento em dinheiro, seja um investimento em tempo, e aí, de certo modo, o servidor tem toda essa preocupação de ter uma formação melhor, de produzir, de ser produtivo do ponto de vista acadêmico, se dedica aos estudos e aí quando vai lá para tentar receber um melhor salário, não recebe, né? Por quê? Porque não tem um plano de cargos e carreiras aí que assegura que ele estudando, que ele se esforçando, que ele sendo um servidor que tem uma boa qualificação, ele vai conseguir aí melhorar seus rendimentos, melhorar seu salário, né? Então uma perca também muito grande que o próprio município tem, porque ele muitas vezes perde esse profissional capacitado, né, e vai para outra instituição ou migra para o serviço privado, e aí quem acaba perdendo são a população, que perde um servidor que poderia ser muito melhor aproveitado, que poderia estar desenvolvendo outras atividades, né, que poderia estar dando o seu melhor, mas tá dando o seu melhor em outras instituições porque o município não remunera bem. Então, outra tecla, outro assunto que sempre nós levantamos a bandeira, né? E é importante também os servidores chegar junto, né? Na conversa, se filiando, né? Muito importante também esse processo de filiação, esse processo de dizer sim ao sindicato, de poder contribuir. O sindicato que é voz de todos os servidores, né? Ele não é só da professora, só do professor, ou só do dentista, ou ele é só do catador de lixo, né? Dos garis. Não, ele é um sindicato feito por todos nós, por todas as categorias, seja mulheres, seja homens, e nós precisamos realmente estar apropriado disso, né? O sindicato, ele é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta de diálogo intenso com o município, intenso com o chefe do executivo. Ele é uma categoria de representação, mas a própria categoria tem que levar, né, os anseios. A gente sabe que muitas vezes se fala, o sindicato não está fazendo aquilo, não está fazendo isso, mas é importante também sabermos o que está acontecendo. Muitas vezes o sindicato ele não é onipresente, né, não está em todos os locais de trabalho. Então é muito importante que, se você conheça, você nos ligue, você nos façam denúncias, né? Se filiem ao sindicato, conheçam a nossa presidência, conheçam os nossos diretores, conheçam a nossa sede, tentem procurar saber realmente as atividades que estão sendo desenvolvidas junto do sindicato. Então também uma forma de nós fortalecermos a luta, né? Esse papel que cada um de nós temos dentro, né, das melhorias da qualidade do serviço público. O serviço público ele é feito por cada um de nós e ele precisa também, né, dessa dessa participação ativa. E é muito importante porque o serviço público é isso, né? Ele é um serviço que é público, as pessoas podem opinar, as pessoas dão sua opinião, as pessoas constroem junto o serviço público, né? Seja ele servidor, seja ele cidadão. E aí, então, agora nós finalizamos o nosso programa de hoje, agradecendo todo mundo que está aí a nos ouvir. Mais uma vez lembramos que o nosso número de sindicato é o 997233133 DDD 88, onde a gente está aí recebendo agendamentos, informações, os guias. Se vocês quiserem saber, perguntar, pode utilizar esse número. E também que a nossa sede continua funcionando de 7h30 às 14h, de segunda a sexta-feira. E aí nós lembramos, né, desse papel também da filiação, como eu já falei, né, a importância de nós estarmos juntos no sindicato, a importância de nós estarmos observando o que está acontecendo e poder contribuir, seja de qualquer forma, né, seja se filiando, seja denunciando, seja promovendo as ações do sindicato, né, chegando lá, conversando com a nossa presidenta.
E essa era a nossa mensagem de hoje. Então a gente agradece mais uma vez ao quem está nos ouvindo. De modo especial, mais uma vez, um abraço especial para todas as mulheres de Quixeramobim. Vocês fazem a diferença, vocês fazem a diferença no mundo. Então, um feliz Dia da Mulher e até o nosso próximo encontro no próximo sábado.